Olá a todos, obrigada mais uma vez pela presença. Eu acho que todo mundo já está cansado de falar, mas hoje eu também tenho a honra de receber mais uma pessoa. Eu acho que todos os convidados que a gente vai receber aqui, eu sempre vou me sentir muito honrada por eles terem dado tempo para compartilhar um pouco sobre a história deles, o conhecimento deles, né? Como todo mundo sabe aqui, o nosso canal, o nosso objetivo é conseguir disseminar conhecimento para que a gente possa atingir mais pessoas, para que mais pessoas possam saber sobre esse processo. E eu tenho grande certeza que a Joyce, que está aqui com a gente hoje, conhecendo um pouco dela, que parte do trabalho que ela faz também vem disso, né? O processo que ela passou, ela entendeu como que ela poderia disseminar mais conhecimento, ajudar mais pessoas, mas também sempre de uma maneira organizada, né? Vamos dizer assim, que capinando o mato para todo mundo poder andar, se a gente puder falar de uma forma bastante coloquial. Então, esse canal, ele serve para isso, para profissionais que desejam fazer sua transição para os Estados Unidos, buscam exercer dentro das suas áreas e querem buscar informações assertivas, especialistas, pessoas que já vivenciaram ou já concluíram todo esse processo. Então, por isso que para mim é sempre uma honra receber cada um de vocês que vem aqui, porque eu sei que o tempo de vocês é muito valioso, a história de vocês sempre é muito incrível. Então, deixa eu dar as boas-vindas a Joyce. Joyce, eu vou deixar você se apresentar aqui para todo mundo. E obrigada por estar aqui e por tomar esse tempo aqui para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a sua jornada, ao mesmo tempo que a gente vai dar um pouquinho de informação para as pessoas sobre como que funciona todo esse processo para se tornar fisioterapeuta nos Estados Unidos. Isso. Bom, boa tarde ou bom dia, não sei a hora que vocês estão vendo esse canal, mas muito obrigada pelo convite, é uma honra também o convite, estar aqui. E, bom, meu nome é Joyce Portela Cesarino, eu sou formada desde 2006, no Rio de Janeiro, pelo IBMR, e durante minha profissão, os meus últimos anos foram focados em clínica particular, eu trabalhava com pilates, a parte de ortopedia e traumatologia, acupuntura, RPG, formada desde 2006, né? Fiz a validação do diploma, comecei em 2022, eu comecei a procurar saber como que funcionava, o que eu precisava e tal. E eu comecei a validação sozinha, mas eu percebi que é muita informação que você precisa, é trabalhoso, é cansativo. Então, eu acho que a MigTech, ela veio exatamente para facilitar. Eu acho que independente dos valores, independente de quanto a gente gasta, é um investimento que a gente recupera rápido, porque você vai ganhar aqui em dólar, e o fisioterapeuta é muito bem visto aqui, é muito valorizado financeiramente também, além de profissionalmente. Então, é um investimento. Eu acho que você ter aqui os profissionais da MigTech, que já trabalham com assessoria, com mentoria, você vai ganhar tempo, você vai ganhar qualidade de vida ali, enquanto você ainda tem que trabalhar, ganhar seu dinheiro, sabe? Então, é muito, muito válido. Então, eu comecei o processo por conta própria, né? Pegando os documentos, traduzindo, porque meu inglês não era suficiente. Eu fazia curso de inglês assim no Brasil, mas não era suficiente. Mas é outra coisa que o pessoal também pergunta muito, né, sobre o inglês, mas a gente, de acordo ali com o passo a passo, a gente vai aprendendo um pouco mais. Então, também é outra coisa que a gente pode falar mais tarde. Legal. Então, conta pra gente, assim, né, você já deu o spoiler que você começou isso em 2022, a gente está aqui no final de 2025, você já está atuando como fisioterapeuta nos Estados Unidos. Então, a gente já pode concluir que foi um processinho rápido. Conta onde que isso começou, a sua vontade, né? Porque você estava, como você colocou, né? Estava estabilizada, trabalhando na clínica privada, né? Como a grande maioria dos fisioterapeutas trabalham no Brasil. O que despertou essa sua vontade de fazer essa transição, né? O que te motivou? Conta um pouquinho desse processo inicial pra gente. A minha filha, ela tá com 12 anos agora, e quando ela fez 5 anos, em 2008, a gente quis trazê-la para Disney. Eu tô morando aqui perto de Orlando, né? A gente quis trazê-la para Disney. Foi a primeira vez que meu marido saiu, assim que veio para os Estados Unidos. E aí ele se encantou. Ele não tinha a mínima vontade, mas ele se encantou. Só que aí depois veio pandemia... Não, 2008 não, falei besteira, gente.
2018. 2018, é. 2018. E aí veio a pandemia em 19, a gente já tinha começado a pesquisar como que a gente poderia vir, desistimos, falamos, vamos esperar, né, essa coisa da pandemia. Aí depois da pandemia veio o boom do EB2NW, e o fisioterapeuta sendo requisitado aqui nos Estados Unidos. Aí meu marido começou a procurar tudo, pesquisar sobre isso, ele é o meu financeiro, né? Então ele foi vendo, não, vamos fazer, pode deixar, a gente consegue e tal. E aí um dos motivos foi para ser bom para minha filha se tornar bilíngue. Eu falava, vai que legal, acho que a ideia vai ser ótima, ela vai se tornar bilíngue, vai estudar num ambiente assim super acolhedor, legal, estudar inglês. E a gente morava no Rio de Janeiro, todo mundo sabe, violência, a qualidade de vida não é lá das melhores. Quando você mora perto da praia, você acha que sua qualidade de vida está ótima, né? Mas aí você vai sair com os amigos, e aí pode ser assaltado. Então, foi um dos motivos também. Meu marido estava numa fase assim, estressada do trabalho, estressado com o trânsito. Então, foram os motivos assim, principais para a gente ter vindo. E aí, com relação a fazer a validação de fisioterapia, eu acho que principalmente agora nessa fase do Trump, não é válido para ninguém vir sem você poder trabalhar, vir sem o processo legalizado, sabe? Eu aqui, por exemplo, eu vejo, mesmo quem não trabalha numa área que precise de validação, eles pedem work permit, eles pedem permissão de trabalho. Então, se você vem pela fronteira do México, vem como turista, sabe, fica até difícil você arrumar qualquer tipo de emprego aqui. E aí eu pensei, poxa, a gente estava com uma vida estabilizada no Brasil, meu marido ganhando bem, eu ali com a minha clínica, para que a gente vai largar tudo para vir para cá? Então, quando ele falou, a gente vai fazer o seu processo de validação, eu falei, então isso é uma coisa boa, porque aí eu vou manter o que eu amo fazer, que é a minha profissão, que é ser fisioterapeuta, eu só sei fazer isso na vida. E vamos ganhar bem, né? Vamos ficar estabilizados aqui também nos Estados Unidos. Legal. E isso é uma coisa, Joyce, que a gente fala muito para todo mundo que está aqui no nosso ecossistema, né? A Amiga é uma empresa de transição profissional. Então, o nosso foco é exatamente isso, né? Em pessoas que, você usou uma palavra, você usou um termo legal aí, né? É isso que eu sei fazer da minha vida, né? Eu sou fisioterapeuta, igual o dentista que é dentista e fala assim, eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa. Então, como é que a gente consegue facilitar? Porque, no fim, também se você tiver um work permit, né? Então, um processo migratório, um visto de trabalho, mas você não tiver sua licença profissional, você não consegue atuar na sua área e vice-versa também, como você colocou. Você pode ter sua licença, mas não ter a permissão de trabalho e também os lugares não vão te contratar, porque é um processo que fica um pouco complexo, né? De patrocínio de visto e tudo isso. São duas coisas que andam separadas, mas que você tem que fazer concomitante ali. Legal. E agora conta pra gente, então, um pouco sobre a sua preparação, né? Assim, como é que foi, tanto desde a conciliação, né? Porque então a gente está falando aí de uma vida de mãe, empresária, fisioterapeuta, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, e você passou no NPT, né? Que seria o board de fisioterapia, de primeira, né? Na sua primeira tentativa. Então, conta pra gente, talvez, eu tô focando um pouco mais no NPT, porque eu sei que essa é uma área que você também ajuda muitas pessoas, mas que também talvez seja a parte mais complexa de todo o processo da jornada da revalidação do fisioterapeuta. Então, conta para mim um pouquinho sobre o seu processo de preparação e até se eu estou equivocada na minha fala, né? Essa foi a minha interpretação, mas me fala também sobre o processo como um todo. Não, tá certinho. A gente começa com a parte da documentação para fazer a validação, né? Depois que a empresa que faz a validação diz ali, você já está apta, seu currículo já está validado, então tem a segunda fase, que é se preparar para a prova, e depois ainda tem uma prova do board, que aí depende de cada estado, mas, por exemplo, aqui na Flórida tem o board da Flórida, a gente precisa fazer a prova de leis, então tem essa fase ainda, mas é mais tranquila e facinha. Então, o NPT é uma prova de 225 questões de múltipla escolha, toda em inglês. Então, é uma preparação, porque é toda a matéria de fisioterapia que você vê em 5 anos. Então, assim, algumas pessoas me perguntam, Joyce, quanto tempo de estudo? Eu acho que no mínimo, 9 meses. Porque você precisa pegar todo o conteúdo. Aí você vai pegar vários livros? Claro que não vai dar tempo. Então, por isso que a mentoria também é importante.
A gente te dá ali o passo a passo, o que é mais importante você estudar, o que é mais importante você saber, as questions. Aí depois que você viu todo o conteúdo, você começa a treinar com as questions e depois você ainda começa a fazer os simulados. E aí você vai vendo sua pontuação. Então, você só vai fazer a prova quando sua pontuação estiver ali, no mínimo, numa média boa ali para passar. Imagina, por exemplo, quem tem que sair do Brasil como eu para vir fazer a prova aqui, que o NPT, diferente do pessoal da enfermagem, só tem a prova aqui. Então, você tem que vir ou para o Canadá ou para os Estados Unidos para fazer. Então, já tem esse gasto, né? Então, eu falei, eu só vou quando eu tiver certeza. Aí, eu me preparei um curso preparatório, fiz mentoria também com uma colega que montou uma aula em português, também ajudou, que é um diferencial. E estudei por muita question e simulados também. E aí eu fiquei acho que 1 ano e 3 meses estudando. Porque quando deu 1 ano, mais ou menos, eu ia vir fazer a prova. Aí eu não consegui uma carta de aceitação, ATT Letter, do board para fazer a prova. Não deu tempo. Porque tem 4 vezes no ano a prova. É janeiro, abril, julho e outubro. Interessante isso. São 4 vezes no ano. Aí não deu tempo de eu receber essa tetelera para poder pagar para fazer a prova. Então, eu só fui fazer a prova 3 meses depois. E agora eu fiquei com uma curiosidade, porque então, e quando que você tirou, para eu poder fazer uma pergunta, uma resposta, né, antes. Quando que você tirou sua licença na Flórida? Foi 2024, foi no ano passado. Foi, julho de 24. Julho de 24, e você começou tudo em 22. Aí, existe toda essa parte burocrática, como você falou, né? Leva lá para o órgão, faz a validação mesmo, assim, ó, o seu diploma está apto e tudo. E aí você tem essa etapa da aceitação do board para você poder fazer a prova. Isso. Só que você sugere aí, mais ou menos, no seu caso, você estudou durante quase 1 ano e meio para poder fazer essa prova. Essa etapa do estudo, como que você consegue alinhar? Porque se a gente for ver, seu processo demorou 2 anos, se a gente fosse, assim, limitar. Então, e essa etapa eu sei que tudo é um pouquinho demorado porque é um pouquinho burocrático, né? Semana demora uns meses, depois volta, você tem que fazer as matérias. Aí, às vezes, a universidade demora um pouquinho para responder. Então, como é tudo muito burocrático, o seu estudo, você manteve ele concomitante durante o processo ou você fez ele faseado? Assim, eu não sei se tem uma dica exata, eu sei que cada pessoa vai conseguir encaixar de uma forma, mas eu acho legal ouvir de você como é que você fez. Tá, eu vou falar então as duas coisas, como eu fiz e como eu acho que a pessoa devia fazer. Ótimo. Quando eu comecei a validação, eu já comprei um livro de study guide em inglês, e aí onde eu ia para qualquer lugar, levava minha filha para o balé, ficava lá 1 hora com ela, aí eu dava uma olhada nesse livro, para eu ir me familiarizando com os termos e com o que era cobrado. Só que aí depois eu tive que parar para fazer as matérias que a FCPT pediu. E aí depois eu retornei. Então, assim, eu acho válido a pessoa começar a estudar depois que ela fez as matérias que a FCPT pediu. Primeiro porque nessa fase, a gente ainda tem que trabalhar bastante, tem que fazer suas matérias, tem que ser mãe, empreendedora e tudo mais. Depois, quando chega nos últimos meses, por exemplo, você quer fazer a prova em 3 meses, os últimos 3 meses, aí você tem que diminuir seu ritmo de trabalho, como eu fiz. Eu até deixei de trabalhar, eu parei de trabalhar os últimos 2 meses, 2 ou 3, só para estudar. Aí, nos últimos meses, eu fiquei estudando, assim, 10 horas por dia. Entendeu? Então, isso é muito importante, porque como a matéria é muito grande, se você não focar, você vai esquecer muita coisa. E o NPT, ele cobra rodapé de página, entendeu? Ele é uma prova que exige de você não só entendimento, mas pensar nas palavrinhas-chave, naquelas exceções, tipo, tá fazendo a pergunta e bota o not na pergunta, sabe? E se você não prestar atenção, você erra a resposta. Então, assim, começa estudando pouco, mas todo dia. Eu acho que consistência é a base ali para você não desistir. E para você não ficar postergando também. Eu vou fazer daqui a 3 meses. E não, vou fazer daqui a 6. Não estou preparada ainda. Segundo ponto, então, consistência, primeiro ponto. Segundo ponto,
ir aumentando gradativamente o número de horas de estudo. Então, nessa semana eu só posso dar 1 hora. Eu faço isso na minha mentoria também. Eu coloco a primeira semana, vocês vão estudar 2 horas só. Aí daqui a algumas semanas, gente, agora você tem que estudar 4 horas por dia. Chega depois 5 horas por dia. Então, aumentar também esse número de horas. O que mais que eu posso dizer? É igual uma periodização, você que é fisioterapeuta, quando você vai ali, talvez no Pilates, né? Você não começa com a pessoa já fazendo uma carga muito excessiva. Você vai aumentando para o seu cérebro acostumar, para o seu corpo acostumar. E o que você trouxe um ponto interessante, Joyce, que é uma matéria muito específica, né? Assim, não é... Porque tem alguns outros boards, né? A gente que trabalha com outras áreas da saúde, que sempre tem uma prova que ela tem aquela intuição clínica um pouquinho mais forte. Então, assim, se a pessoa não estudar muito, mas ela já está na área há muito tempo, pode ser que dê muito certo. E pelo que você está passando aqui para a gente, o NPTE não. Ele é realmente uma matéria uma prova que vai ser muito... O livro, né? Aquela assim, é o que você falou, né? O rodapé de página. E até foi um dos motivos de eu ter passado de primeira, porque a minha mentora, ela falava, Joyce, o bom é que você está aprendendo sobre a prova. Por exemplo, tinha colegas minhas que debatiam sobre aquela questão, sabe? Não, mas não é assim que eu faço, ou não foi assim que eu aprendi na faculdade. E esquece. Você tem que aprender o que eles querem que seja a resposta, entendeu? Porque as perguntas e respostas são muito assim, qual a mais correta? Então, você vai olhar as opções, tem 2 opções corretas. Aí você, caraca, qual é a mais correta? Entendeu? Então, às vezes... desafiador, né? Assim, desafiador. Você tem que desmistificar um pouquinho algumas coisas que você entende que seria correto, para não, no NPT o correto é esse. Entendeu? Então, outra coisa também, estar ali envolvida com pessoas que te apoiem, que te incentivem. Isso, você está indo bem, está melhorando, você vai conseguir. Quer estudar? Fica estudando, amor, eu vou levar nossa filha para a escola, entendeu? Tem que ter, assim, essa parceria. Se você for casado, com filho, tem que ter essa parceria também. Tinha outra apoio, transição familiar, né? A gente está falando de transição profissional, mas é o que a gente sempre bate na tecla. É uma transição familiar. Se tiver um elo ali que não está conectado, muito provavelmente alguma coisa vai falhar ao longo do caminho. E então, até conversa com seu esposo, marido, esposa, para vocês alinharem isso. Isso. E muitas vezes, assim, a gente já viu muito acontecer que a mulher é a pessoa central da transição. Então, assim, tem toda uma readequação, às vezes, de ambiente familiar também, e até mesmo quando você muda para os Estados Unidos, por exemplo, se você vai começar a trabalhar mais, né? Então, assim, toda a dinâmica muda, então precisa de realmente ser um apoio, uma transição de família, né? Não uma coisa singular, não é só a profissão, não é só a imigração, né? É um completo. E por isso que é bom até que não seja tão rápido, né? Imagina se você tivesse começado em 22 e tudo acontecesse em 22, né? Vocês têm um tempo aí de maturação também. De adaptação, né? De maturação, amadurecer a ideia, né? Até para o filho amadurecer também, é verdade. Legal. E agora, só para falar um pouquinho sobre as matérias, que eu acho isso interessante, assim, né? Porque é uma coisa muito específica da fisioterapia. Então, para você validar o seu diploma, muitas vezes o órgão, né, o FCCPT, ele pede algumas matérias adicionais. Me fala um pouquinho sobre o que são normalmente essas matérias, se você consegue perceber ao longo aí da sua experiência que elas se repetem, se é algo cultural, é alguma coisa que não tem normalmente no currículo brasileiro, no currículo latino-americano. Tá. Geralmente é isso que você falou, é alguma coisa que não tenha no nosso currículo. Por exemplo, no meu caso, eu tive que fazer matéria de química e de matemática. Então, dentro de matemática, eu fiz estatística, que foram até matérias interessantes, porque eu usei depois na parte do NPT, que fala de pesquisa, de research. Então, eu tive que usar um pouquinho. Então, essas 2 matérias são umas, assim, que mais caem. Então, alguma coisa voltada para matemática, química, com ou sem laboratório. Humanas, alguma coisa de letras. Então, por exemplo, eles podem pedir... espanhol, sabe? Alguma coisa assim, psicologia, alguma coisa na área ali de humanas. Às vezes eles pedem estágio extra, porque a FCPT, por exemplo, ela cobra 1.050 horas de estágio, então tem universidades que não tem esse número
exato de estágio curricular dentro ali da grade do aluno. Então, é o que eles cobram também. Eles costumam cobrar a parte de integumentary, que fala de queimaduras, coisas de pele, porque a gente vê pouco isso na faculdade também. Acho que são as matérias que mais são cobradas. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, assim, eu quero muito mais, assim, entender, eu tô pensando se tô agindo como se eu fosse uma fisioterapeuta que nunca tivesse ouvido falar. Cabeças, porque eles aceitam que a gente faça online, por universidades online, entendeu? Então, tem uma universidade, por exemplo, nas Filipinas, que você faz online, e aí tudo é online. A matéria, o professor te entrega, o conteúdo também, a prova também, o acesso é tudo ali por e-mail, aí tem 2 ou 3 universidades aqui nos Estados Unidos, que você também pode fazer a mesma coisa online, entendeu? E você pode fazer também numa universidade do Brasil. Só que aí vai depender de como eles vão aceitar que você faça só uma matéria. Porque, por exemplo, eu fui tentar fazer essas matérias por exemplo, na parte do IBMR, na parte de educação física, que eu acho que tem alguma coisa de estatística, não sei. E aí eles queriam que eu fizesse um semestre inteiro de faculdade. Falei, pô, não é viável, vou deixar de trabalhar, vou gastar mais ainda. Então, acaba que essas universidades online que já entendem do processo da FCPT são mais fáceis. E uma pergunta, porque como não tem muita opção de fazer no Brasil, essas matérias são todas em inglês. Então, nesse momento, você já tem que estar com um nível, pelo menos ali, de compreensão intermediário para avançado, para você conseguir fazer não precisa de muito, porque, como eu falei, é online. Então, você pode pesquisar, você pode traduzir, sabe? E vai ajudando também você com o inglês. Então, assim, tem gente que fala, eu vou começar a validação só quando eu já tiver com o inglês bom. Não precisa, você vai estar só perdendo tempo. Vai fazendo ele concomitante também. Começou a validação, já vai fazendo curso de inglês ao mesmo tempo, sabe? Não é necessário você ter inglês fluente ou avançado, tá? TOEFL também não é necessário para alguns estados, é uma coisa que acho que é importante falar, né? Tem estados que pedem o TOEFL, tem estados que não pedem. Isso é legal, assim, porque não é um requerimento que seria outra prova bem trickzinha, assim, né? Que você tem que saber fazer a prova. Às vezes você vai saber inglês e você não vai conseguir uma nota mínima para poder passar, né? Então, é bom não ter, ao mesmo tempo, assim, eu falo que é a parte bom e ruim. É ruim porque, de certa forma, não te obriga necessariamente a estudar para esse nível. Então, você não tem aquele objetivo, igual para você fazer a prova do NPTS. Você precisa de estar com um simulado, vamos dizer assim, um percentil de acerto muito alto para você fazer o investimento para ir fazer a prova. Isso. Você não vai ter um objetivo, né, como uma prova do TOEFL. Então, isso vamos dizer que é a parte ruim, né? Então, talvez a motivação pode não ser tão grande, mas, ao mesmo tempo, né, você precisa de saber o inglês básico para você poder iniciar essa jornada. Verdade. Legal. E agora, um pouquinho, assim, mais uma curiosidade que eu tenho com base na sua experiência, né? Não só o seu processo, eu gosto disso, né? Você foi mentorada, agora você virou mentora e você, né, tem seus mentorandos e provavelmente esses mentorandos, eles também vão começar a conseguir ajudar, né? Uma cadeia, assim, né? De que a gente consegue escalar e cada vez atingir mais pessoas dentro desse mercado. E nem todo mundo, depois que conclui a jornada, tem essa disponibilidade de continuar ajudando, né? Então, acho que isso que fez a nossa essência, assim, né, se encontrar muito bem, porque esse é todo o objetivo que a gente tem aqui dentro. Mas com tudo que você passou até então, tanto na sua experiência, quanto com alguns dos seus mentorados, né, seus mentorandos, o que você enxerga que foram os principais erros que as pessoas cometeram na jornada, que você traria, assim, de destaque para, como se a gente fosse fazer aqui agora, né, um post na rede social, os 3 principais pontos de atenção que você tem que ter para não errar durante a jornada de se tornar um fisioterapeuta nos Estados Unidos. Tá. Eu acho que, não sei se eu vou conseguir listar 3, mas vamos lá. Eu acho que um erro inicial, por exemplo, é pegar muitas informações desencontradas e erradas ou desatualizadas. Então, por exemplo, às vezes algumas pessoas começam a procurar alguma coisa no chat GPT. Aí eu falo, gente, cuidado, que o chat GPT nem sempre está certo, nem sempre está atualizado. E aí, segunda coisa, sobre as informações desencontradas,
A segunda coisa seria pegar na ordem errada, começar a validação na ordem errada, né? Então, por exemplo, Joyce, eu começo primeiro a B2NW, eu começo primeiro, sabe? Então, é como a gente falou, são independentes, mas você tem que fazer eles junto, até porque hoje em dia a imigração está mais exigente com relação à validação. Então, começar na ordem errada. Tem gente que pega os documentos da faculdade e já vai fazer a tradução, sendo que não é assim. A FCPT, ela pede os documentos originais, depois ela vai pedir a tradução. Se você fizer a tradução antes, não vai ter ali a marca d'água, por exemplo, da FCPT, então ela não vai autorizar, sabe? Ou enviar os documentos de forma errada. Então, acho que esses são os principais erros. E com relação a ter assessoria ou mentoria, eu acho que não é que seja um erro, mas vai te dar, como a gente comentou no início, mais tempo para você trabalhar, ganhar seu dinheiro, enquanto a preocupação fica sobre nossa responsabilidade, a preocupação, o estresse, então é uma coisa que o cliente não vai ter, nós que vamos ter, e é um investimento, então é um valor assim que rapidinho você já consegue ganhar trabalhando aqui. Então seria, né, acho que dá para a gente resumir em 2, né? Fazer o principal erro, né? É pegar informações encontradas, vou colocar 3. Segundo, fazer o processo na ordem errada, nesse caso, né? A ordem vai impactar no resultado, né? Então, assim, os fatores vão, de fato, impactar. Exatamente, porque aí você pode estar perdendo tempo e dinheiro, fazendo errado, e o FCPT vai voltar com o seu processo, e aí você vai perder tempo. Isso. E o terceiro seria não ter uma orientação, né? Nem que seja 1 hora de mentoria, né? Que pode te clarear alguns pontos ali, que mais ou menos esse terceiro ponto ele resume os outros 2, né? Porque se você tiver a mentoria, você não vai nem ter várias informações e nem fazer na ordem errada, né? Basicamente é isso. Exatamente. Como você falou, às vezes 1 hora de mentoria, você pelo menos já tira todas as suas dúvidas ali para fazer tudo de maneira correta. Isso mesmo. E agora, Joyce, um pouquinho assim sobre você, né? Assim, você fez toda essa jornada, a gente falou muito sobre o processo, sobre os pontos principais de atenção, mas e agora como que é Joyce? Não, e falamos sobre o seu passado também, né? Que no Rio de Janeiro. Agora, como que é Joyce, fisioterapeuta nos Estados Unidos, né? Como é que está sendo ou vai ser a sua entrada no mercado? Quais são suas primeiras percepções? Né? Você está empolgada com essa nova fase? Conta pra gente, assim, para quem está ouvindo. Eu estou numa fase de ansiedade, na verdade, porque eu ainda não estou trabalhando, eu estou estudando, inclusive eu estava estudando agora, antes de falar com vocês, para a prova de leis da Flórida, então eu preciso fazer essa prova de leis para poder ter a licença propriamente dita, para poder começar a entrar no mercado de trabalho. Mas eu já percebi que é tranquilo você entrar no mercado de trabalho, pelo menos aqui na Flórida. Eu já tenho umas colegas que a gente participa de um grupo de WhatsApp, que são fisioterapeutas aqui, que estão sempre, Joyce, já conseguiu? Sua licença, estamos precisando de fisioterapeuta aqui, estamos precisando de fisioterapeuta ali, sabe? E algumas, por exemplo, em menos de 1 ano, já mudaram de um emprego para o outro, porque ficaram meses em um, agora esse outro paga melhor, ou esse outro tem condições melhores, sabe? Então, assim, não falta... O mercado é aquecido, né? O mercado é aquecido, não falta oferta. Pelo menos aqui na Flórida, então é assim, né? Eu acho também que o fato de eu estar numa comunidade que tenha muitos brasileiros, porque quando eu vim para a Flórida, eu pensei, eu não quero ficar num lugar com muitos brasileiros, eu quero falar inglês. Mas, gente, quando você vem sem conhecer ninguém, sem família, sabe? É importante você ter ali uma conexão com os brasileiros, eles vão te ajudar. Onde eu tiro minha carteira de motorista? Onde que eu compro isso e aquilo? Gente, um mecânico, meu carro deu problema, sabe? Então, essa comunidade tem ajudado. Então, vir para fora foi um motivo também e que está facilitando a nossa vida. Minha filha, em 3 meses... está na escola e já está praticamente fluente. Então, isso é muito legal também. 12 anos, né? Nem começou. E é uma preocupação que os pais têm muito. Assim, a gente ouve muito assim, meu filho. E eu lembro, assim, eu ouvia muito isso quando eu comecei a trabalhar com profissionais da saúde. O Dr. Christian e o Dr. Michel falavam sempre muito isso comigo.
Ana, criança e até adolescente é o que a gente menos tem que se preocupar, porque eles se adaptam, às vezes, normalmente, né, muito antes da gente, de fato. E mesmo as pessoas falando isso para mim, eu ficava, tá, mas isso é com criança, minha filha tem 12, é quase adolescente. Ela fazia inglês no Brasil, mas aqueles cursinhos de 2 vezes por semana. E aí eu ficava preocupada que ela vinha para cá passear, a passeio, e ficava com vergonha, não falava nada. Então, no primeiro mês foi assim, ela com vergonha, aí foi ela começar na escola, pronto. Já fala quase fluente, já me corrige, eu fico, ó, você não me corrige não, hein, garota? Daqui a pouco vai corrigir pronúncia, né? Vai ser só assim. Eu falo, não tem essa preocupação. E a qualidade de vida aqui está sendo ótimo. Aqui, o que acontece? Você sendo fisioterapeuta, você tendo uma graduação na área da saúde, você consegue fazer tudo. Você consegue passear, você consegue comprar uma passagem e passar um final de semana em Nova York e voltar. Você consegue comprar sua passagem para o Brasil, você consegue pagar a prestação da sua casa, sabe? Os custos aqui são baixos. Aí você vai para um estado mais caro, Nova York, Califórnia, só que também o salário vai ser mais alto, tá? Então, de qualquer maneira, onde você estiver, compensa. Os gastos que a pessoa tiver com a validação, com o processo, com a B2NW, compensa. Eu gosto de trocar a palavra. Ao invés da gente falar gasto, a gente fala investimento. Investimento. Né? Então, é um investimento que você faz, talvez ali, quando seu marido trouxe, né, toda essa ideia que ele pesquisou, e falou assim, ó, dá pra gente fazer, né? Porque ele percebeu que era um investimento, às vezes era uma outra coisa que vocês iriam renunciar naquele primeiro momento para que vocês colhessem um fruto. Eu vou falar longo prazo, mas se a gente para pensar, nem é tão longo prazo assim, né? Tudo acontece de uma maneira muito rápida. Então, é o que a gente sempre bate nessa tecla, né? Tem muita gente que pergunta, ou fala assim, não sei se esse é o momento certo, né, de começar, quando será que é o momento certo? Aí teve um cliente nosso que falou, vamos dizer assim, comece o quanto antes, assim, se eu tenho um arrependimento, é de não ter começado antes, e eu não comecei antes porque eu tinha esse receio. Eu acho que se a pessoa tem essa ideia, já pesquisou, tem essa ideia, quero ir, começa, não tem por que não começar. Se eu tivesse começado depois, talvez fosse mais difícil entrar agora por causa do Trump. Se eu tivesse começado antes, talvez alguma outra coisa tivesse impedido. Então, talvez eu não tivesse as informações, né? E teria demorado muito. Então, teve a ideia, começa, tira do papel, pergunta para as pessoas, pergunta para a gente da MigTech como começar, o que precisa e vai juntando dinheiro, trabalhando, juntando dinheiro. Tá bom. E, inclusive, também, se quiser, não sabe ainda se quer começar a jornada, quer conversar com a Joyce, faz contato com a gente marca uma mentoria, aí você investe nessa 1 hora, conversa um pouco com a Joyce, e às vezes essa vai ser a tomada de decisão que você precisa para poder seguir adiante. E muitas vezes você não precisa seguir adiante fazendo tudo, né? O que a Joyce falou, e eu concordo também, pessoalmente, profissionalmente. A minha visão faça os 2 processos concomitantes para que você possa impulsionar um ao outro. Mas se por algum motivo, alguma limitação financeira, algum receio, eu quero primeiro ter certeza que eu vou conseguir passar no NPTE, porque eu acho que eu não sou capaz. Comece, então, pelo processo de revalidação, avança com isso, tendo mais confiança, vai para um processo migratório, né? Então, assim, não tem a resposta 100% certa, vai ter o que é mais adequado para você. Né? Vai depender de cada um. Tem gente, por exemplo, que está aqui nos Estados Unidos porque casou com um americano, por exemplo, já conseguiu o green card, mas não trabalha na área porque não tem a validação. Pronto, então vamos fazer a validação para quê? Se a pessoa já está trabalhando, para ter um salário melhor e para trabalhar com o que você ama. Porque todas as áreas da saúde, elas têm as profissões técnicas, né? E às vezes tem até profissões que nem existem no Brasil. O PTA, né? O Physical Therapist Assistant é uma profissão que... Aqui nós temos o PTA, que é o Assistant, tem o PT Aid também, que seria quem cuida, assim, da clínica, da parte, assim, cuidados com os aparelhos, transportar um aparelho de um lugar para o outro, ajudar o PTA também a pegar alguma coisa, cuidar da parte da limpeza, seria o PT Aid. Então, a gente tem essas 2 profissões aqui também. Que na enfermagem também tem alguns termos também, tem o CNA, que é o Certified Nurse Assistant, tem algumas profissões mais técnicas do que às vezes o que tem no Brasil. Então, assim,
Não é que é ruim, como a Joyce falou, mas é uma forma, às vezes, de você entrar no mercado de trabalho, mas você tendo o full license, né, talvez seja o melhor e o maior objetivo. É até uma dúvida que o pessoal fala também, e se eu fizer, e se eu começar a trabalhar com o PTA? Não, PTA você também precisa ter uma formação, aqui também precisa passar pelo NPTE. Então, assim, se você é fisioterapeuta, por que você vai fazer o PTA? Entendeu? Já tem não é que é mais fácil, né? Tem que fazer a validação e tem que fazer o NPTE, então já faz para PTA mesmo. Isso mesmo. Joyce, então, assim, última pergunta que eu tenho para você, que você acabou já respondendo só com os pontos positivos, falando sobre a adaptação da sua família, mas como agora, né, você já está na fase final, tirar a licença, né, fazer a prova de leis, tirar a licença e já entrar no mercado de trabalho, e daqui a alguns meses a gente marca outra conversa, que aí você vai falar sobre a sua entrada no mercado de trabalho, a busca pelo trabalho, como que foi, com certeza a gente vai conversar sobre isso. Todo esse investimento feito aí ao longo de investimento de tempo, dinheiro, né, mudança, adaptação, tudo isso. Qual que é a sua conclusão final? E eu gosto dessa pergunta, né? Se um fisioterapeuta que está no Brasil te perguntasse hoje, Joyce, valeu a pena isso tudo que você fez? Qual que é seu arremate final sobre toda essa jornada? Então, estou aqui só há 3 meses, mas já digo que vale a pena. A qualidade de vida, as coisas que você consegue conquistar, consegue realizar aqui, sabe? O momento, eu acho que é o momento certo, mesmo a gente tendo falado que não existe o momento certo, venha, vai, se joga, se você está afim, se você quer isso, se joga. Foi um investimento que eu acho que realmente daqui a pouco eu já vou estar suprindo, tá? Eu já vejo minhas colegas fisioterapeutas aqui tendo sucesso em pouco tempo. Não desista, eu sei que é um processo lento, é um processo demorado e é um processo caro, mas não desista, vale a pena. E são pequenos passos que a gente tem que dar para conquistar alguma coisa maior, para conquistar um sucesso e para subir profissionalmente. Eu acho que o que faltava no Brasil e que me fez também querer vir aqui é que lá eu estava estagnada. Eu não sabia mais como, sabe? Mesmo fazendo mais cursos e tal, eu não subia o nível. E aqui eu vejo que isso é possível, sabe? Então, a mensagem assim, que eu dou para o pessoal vale a pena, venha sem medo de ser feliz. Aqui é um recomeço, mas não é um recomeço difícil, sabe? Você vai sentir falta da família, eu já sinto ainda, mas é outro ponto positivo. Se você vier certinho, com opção de trabalho e tal, você pode visitar a sua família no Brasil sem problema, então é um ponto positivo. Então é isso, trabalha, estuda bastante, foco e determinação, que o sucesso vem. Muito bom, e acho que a gente não chegou a falar sobre isso, né, assim, quando você fez o seu movimento de ir para os Estados Unidos, mas a gente não tocou nessa palavra muito da valorização e reconhecimento profissional. A gente falou brevemente ali no início, mas você vê que, lógico, né, tem uma lista de coisas que te fazem se movimentar. É a família, é a segurança, né? Mas quando você bota aí na ponta do lápis, é como você falou, o reconhecimento profissional e a valorização da profissão é muito diferente do que você tinha no Brasil, e é o que talvez faltava para você dar esse próximo passo, né? Porque a limitação que existe no Brasil, ela é muito grande e muito provavelmente você vai contar para a gente, com o passar dos tempos, é a limitação que você não vai ter nos Estados Unidos e vai poder dar para sua família uma liberdade maior de escolha, de desenvolvimento, de acesso, de segurança, que talvez no Brasil você não conseguiria pela limitação do local enfim, de várias outras coisas, até mesmo profissional, né? Como você falou, você estava lá já há muitos anos trabalhando na profissão, com a sua própria clínica, com tudo, mas você via que você não conseguia dar esse próximo passo, né? Então, a gente usa muito o termo uma nova carreira, né? Então, é isso, é uma nova carreira, mas não é um mato completo, né? Assim, você já tem uma certa estrutura e você vai conseguir começar talvez muito mais fácil do que você começou lá em 2006, não foi? Quando você...
quando você graduou no Brasil. Mas você falou certo, como se fosse uma nova carreira. Porque aqui eles dão muito valor para você que está graduado e tal, e aí eles te empregam, independente, claro, vai depender da clínica e tal, mas eles pegam muito profissionais que acabaram de tirar licença, sabe? Eles te dão treinamento, o que no Brasil já é mais difícil. Então, aqui você consegue realmente recomeçar, sabe? Então, eu não estou preocupada se eu vou começar na hidroterapia, se eu vou começar na ortopedia, se eu vou começar em neuro, sabe? Eu acho que você tem espaço para escolher até onde você quer recomeçar, independente do seu currículo. Entendeu? Isso que eu acho muita oportunidade, né? Muita oportunidade. Eu que ainda não estou, não posso ainda começar. Eu já tenho... já tenho lugares para trabalhar que já me chamaram, até em Miami, Nova York, entendeu? Então, assim, eles estão carentes. Realmente tem muita demanda. E essa é só assim, sem querer prolongar muito, mas é uma pergunta que as pessoas fazem e você só vê que é verdade no dia que você tá nos Estados Unidos, né? Assim, tem muita oferta. E eu já ouvi isso, eu acho que teve uma conversa que a gente teve aqui com a Fernanda, que é dentista, e ela falou assim, eu não acreditava quando me contavam que eu ia estar lá na residência e eu ia ficar recebendo e-mail com oferta de trabalho nos Estados Unidos inteiro. Na hora que eu comecei, eu estava finalizando meu primeiro ano de residência, eu comecei a receber aquele tanto de oferta, falei, nossa, é verdade mesmo, né? Eles não estavam inventando essa história. Exatamente. E aí você, mais uma vez, falando em outra área da saúde, como que isso é recorrente, né? Exatamente. E fisioterapia é uma das áreas, junto com a enfermagem, que está também dentro ali de um grupo de profissões que os Estados Unidos praticamente, assim, de uma forma bem amadora de dizer, já decretou que existe falta desses profissionais, né? Então, é mais um fator para corroborar com isso que a gente está falando, né? Exatamente. Que joia. Joyce, foi um prazer conhecer um pouco mais sobre a sua história. Obrigada por ter compartilhado aqui esses pequenos detalhes sobre a jornada. A gente não fala sobre tudo, né? Porque o objetivo aqui é trazer um pouco mais de informação mesmo, mas, como eu já falei antes, quem quiser marcar uma conversa com a Joyce, quem quiser marcar uma mentoria com a Joyce, para que a gente falou, né, às vezes uma hora de mentoria não vai resolver tudo, mas pode te dar uma luz inicial para você poder começar a jornada. Quem já estiver pronto para poder começar tudo, a gente oferece todo o suporte para vocês, desde a transição profissional, com os nossos advogados independentes aqui também para ajudar vocês com o processo de visto. Então, assim, como a Joyce colocou aqui, né? Se isso é uma coisa para você, se é um sonho que você tem, só não espere. Pode começar e entre em contato com a gente que a gente te ajuda da melhor maneira possível. Deixa eu finalizar só com uma coisinha que eu queria ter dito, acabei esquecendo. Que o pessoal às vezes pergunta, por que você resolveu começar a fazer assessoria e mentoria? Né? Como você falou, tem outros também por aí. Algumas colegas, quando eu passei na prova, falaram, nossa, Joyce, mas a sua história foi tão legal, você estudou tanto, você abdicou de algumas coisas e passou de primeira. Então, eu quis passar isso para as pessoas, por isso assessoria, mentoria, quis ajudar até as colegas que ainda não tinham passado pela prova, entendeu? Então, eu criei material. Metodologia de estudo, né? Metodologia de estudo, material, e aí fui me familiarizando ainda mais com relação à validação do diploma. Tem mais de um ano que eu já faço essa assessoria, tá? Então, eu queria deixar isso claro também, que estou aqui para ajudar. E ótimo. E, assim, isso é um ponto que a gente tem aqui com todos os mentores que estão aqui com a gente. Então, são pessoas que a gente se conecta com as histórias deles, né? Não é simplesmente um trabalho por um trabalho. Existe o give back, né? Então, assim, eu fiz as coisas que eu tinha que fazer. Você teve também uma mentora que te ajudou durante essa jornada, mas você criou sua metodologia de estudo. E agora, como é que eu consigo ajudar outras pessoas, né? Então, eu acredito que tudo isso existe muito aqui por conta de um propósito muito forte que tem entre todas as partes, que é o propósito de conseguir multiplicar, né? Assim, tem espaço para todo mundo e como é que a gente consegue trazer muitos profissionais qualificados, profissionais bem posicionados para um país que tem grande necessidade dessas pessoas, né? Uhum. E ajudar todo mundo com o seu sonho americano. É assim que o pessoal fala. Tem o sonho americano, né? Tem que batalhar, né? Para poder chegar. Assim como eu quis ajuda, precisei de ajuda, e
e sei que é importante você estar no meio de outras pessoas que têm o mesmo propósito, então estou aqui também para ajudar nesse objetivo. Isso aí. Muito obrigada, Joyce, pelo seu Eu que tempo. agradeço. E vamos marcar uma conversa em breve para depois todo mundo saber aqui como é que foi sua entrada no mercado de trabalho. Pode deixar, vamos marcar sim. Obrigada. Nada, tchau, gente.